Bem-vindo a mais um Mistérios da Meia-Noite. E também a mais um vídeo de SCP. Galera, na saga de SCP estamos longe e até logo estaremos. No SCP-100 confesso que estou entusiasmado tanto nas lendas urbanas, quanto nos SCP, sem contar os outros vídeos. Antes de tudo queria agradecer vocês. Chegamos a 500 inscritos, o que para mim era difícil e até pensei que demoraria pelo menos um ano ou mais. Vocês são incríveis e eu agradeço muito o apoio de vocês, mas agora sim vamos ao vídeo. Classes. Nos outros vídeos eu trago várias classes, mas dessa vez vou focar em apenas 3, são elas. Safe ou seguro. Objetos da classe seguros são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs devido a não possuir um entendimento sólido de anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. E agora vamos aos SCPs, e vamos começar SCP-81 até o SCP-90. SCP-81. Vírus de combustão espontâneo. Classe do objeto. Euclídeo. Antes de tudo, você já ouviu falar de combustão espontânea? Se não, veja isso. SCP-81 é um vírus contagioso que infecta humanos e é transmitido por ratos, relações sexuais ou exposição ao sangue infectado. Ele ataca adipócitos e leucócitos, acelerando a absorção de nutrientes e levando à produção de anticorpos modificados. O vírus resulta em aumento de tecido adiposo e, eventualmente, combustão espontânea do infectado após lise celular sistêmica. Ainda possui 4 estágios da infecção. Estágio 1, incubação de 1 semana sem grandes sintomas, apenas cansaço leve. Estágio 2, surtos de calor e aumento do apetite. Estágio 3, polifagia extrema, busca obsessiva por comida, ganho rápido de peso, metabolismo desacelerado. O vírus requer que o indivíduo atinja 55% de gordura corporal para completar o ciclo. Estágio 4, combustão espontânea causada por lise celular e ignição dos compostos gordos. É imprevisível e ocorre sem aviso. Esse vírus é fatal, com sintomas e progressão diretamente relacionados ao percentual de gordura corporal. SCP-82. Fernand, o canibal. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-82, também conhecido como Fernand, é uma entidade geneticamente humana que, devido a um processo desconhecido, cresceu até alcançar 2,4 metros de altura e 310 quilos, com uma combinação de obesidade e musculatura extrema. Suas características físicas incluem uma cabeça desproporcional, mandíbula grande, cicatrizes extensas e tecidos corporais densos que alojam balas e lâminas. Suas mandíbulas possuem força suficiente para quebrar ossos. Sua personalidade é geralmente amigável, educado e descontraído. Gosta de se vestir com diferentes trajes e cantar enquanto cozinha ou come. Também fala fluentemente francês e inglês, e acredita que ficção é realidade, demonstrando o desejo de conhecer personagens como Hannibal Lecter. No entanto, apesar de seu comportamento sociável, SCP-82 pode, de forma aleatória e sem provocação, atacar e devorar pessoas, sendo especialmente interessado em crânios. E o mais engraçado é que o SCP-82 conta histórias inventadas sobre seu passado, alegando ser figuras famosas como Napoleão, Sherlock Holmes ou o monstro de Frankenstein, justificando suas mentiras com a frase, só minto quando falo entre os dentes.
Embora pareça cooperativo, sua imprevisibilidade e violência o tornam extremamente perigoso. SCP-83. A casa abandonada. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-83. Uma casa de 2 andares em mau estado localizada no quarteirão. Dados expurgados. Possui um fenômeno anômalo ligado ao método de entrada. Entrada pela porta. A casa aparenta ser mobiliada, bem conservada, com eletricidade e itens domésticos típicos do início do século XX. Entrada pelas janelas ou outros acessos não convencionais. A casa é escura, abandonada e condiz com aparência externa deteriorada. Os 2 jeitos de adentrar a casa experimentam realidades diferentes e são incapazes de perceber uns aos outros, embora equipamentos externos confirmem a presença de ambos. As descrições das janelas coincidem para ambos os grupos, mas o layout interno é mutável, reorganizando-se aleatoriamente quando a casa está vazia. Durante a ocupação humana, a disposição da casa permanece estática. A casa apresenta características paranormais únicas, mas nenhum habitante ou responsável pelo ambiente decorado foi identificado. SCP-84. A torre estática. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-84, conhecido como a Torre de Rádio Anômala, é uma estrutura que emite radiação espacial e temporal distorcendo a realidade ao seu redor. Sua área ativa, uma cúpula de 200 metros, apresenta fenômenos como deslocamento espacial, que é onde a torre salta para locais aleatórios dentro da área ativa, tornando-se impossível alcançá-la. Distâncias ilimitadas. Internamente, o espaço parece infinito. Alteração temporal, pois ela altera eventos na área, como mortes ou ferimentos, são rebobinados ou revertidos. População estática, que é uma cidade encapsulada dentro da área, mantém 343 habitantes, imunes ao envelhecimento e nascimento. Falhas tecnológicas. Equipamentos eletrônicos não funcionam corretamente, transmitindo sons e imagens inquietantes. E por fim, impossibilidade de saída. Quem entra na área pode ficar preso permanentemente. A anomalia impede observação ou destruição direta, e os efeitos de distorção dificultam qualquer tentativa de contenção. SCP-85. QC. Classe do objeto: Cef. SCP-85 ou QC é uma jovem mulher animada, desenhada em preto e branco, criada a partir da combinação dos SCP-67 e 914. QC é senciente, ciente de sua existência bidimensional, e pode interagir com objetos desenhados na mesma página onde ela reside, tornando-os temporariamente animados. Suas habilidades são: interação com desenhos, ou seja, ela veste roupas, dirige carros e usa objetos desenhados como se fossem reais. Transferência entre superfícies, que é onde move-se entre papéis e telas em contato, adaptando-se ao estilo artístico do novo ambiente. Criação de ambientes em superfícies com padrões repetitivos. Perceba o espaço como um plano infinito. Comunicação, onde usa a linguagem de sinais, escrita, e balões de fala em histórias em quadrinhos. No entanto, há limitações. QC não pode se mover para fotos, vidro, papelão ou pergaminhos. Só existe em papel ou telas de desenho, mantendo o estilo artístico do meio. Mas com tudo isso, QC é amigável, motivada, mas solitária, interagindo de forma colaborativa com os funcionários da Fundação. SCP-86. O administrador do escritório Cécio. Classe do objeto: Cef. SCP-086 é um organismo coletivo Cécio, composto por 8 objetos de escritório de 1978 que funcionam como órgãos biológicos e abrigam a consciência do falecido doutor. Dados expurgados. Ele é composto por várias coisas como SCP-86A1, telefone de disco. Atua como cérebro principal, contendo órgãos auditivos e capacidade de fala. Também comunica sem código Morse. SCP-86A2, apontador de lápis. 86A3, grampeador, e 86A4, leitor de microficha, funcionam como órgãos de alimentação, consumindo materiais específicos, aparas de lápis, grampos, microfilmes. SCP-86A5, bebedouro, armazena resíduos metabólicos. SCP-86A6, arquivo, realiza leitura e manipulação de objetos dentro de sua gaveta. SCP-86A7, calculadora, e 86A8,
régua de cálculo, possuem funções biológicas desconhecidas, mas são essenciais para o bem-estar e cognição do SCP. As principais características são: componentes são feitos de materiais biológicos combinados com quitina e polímeros. SCP-86 demonstra 100% de correspondência psicológica e de memória com o doutor, embora reconheça a possibilidade de ser uma imitação ou personalidade adormecida. Interage com funcionários e solicita materiais de leitura. SCP-86 é funcional como uma entidade consciente, mas sua verdadeira natureza, original ou criada artificialmente, permanece incerta. SCP-87. A escadaria. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-87, conhecido como a escadaria, é uma escadaria escura e aparentemente infinita, com plataformas a cada 13 degraus, descendo em espiral. A visão é limitada a 1,5 degraus, e a estrutura absorve luz acima de 75 watts. Relatos indicam sons de uma criança em aflição a cerca de 200 metros abaixo, embora nunca tenha sido alcançada. Durante explorações, sujeitos encontraram SCP-87-A1, uma figura humanoide sem traços faciais visíveis. Sua origem e propósito são desconhecidos, mas não é a fonte dos gritos. Após a última exploração, batidas foram ouvidas de dentro do SCP, mas cessaram após reforço na porta. A profundidade real do SCP é maior que o possível pela estrutura e sua geologia, e seu final permanece desconhecido. SCP-88. Rei Lagarto. Classe do objeto: Ceph. SCP-88 é um humanoide com características reptilianas, aparentemente mumificado, mas em estado de hibernação. Estima-se que tenha cerca de 6.000 anos. SCP-88 pode secretar substâncias biológicas perigosas de sua boca e mãos, algumas com valor estratégico, embora as pesquisas sobre sua extração estejam suspensas devido ao risco de despertá-lo. Foi encontrado junto com os restos mumificados de 23 seres semelhantes, possivelmente humanos, cujas mutações após exposição a SCP-88 foram investigadas, confirmando essa hipótese. SCP-89. Estátua infernal. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-89 é uma estátua de cerâmica queimada, com cerca de 3 metros de altura, com formato humanoide e cabeça de touro. Sua boca aberta emite locuções em uma língua canaanita, raramente, com intervalo de mais de um século. Essas locuções revelam o nome ou descrição de SCP-89-A, uma criança entre 8 meses e 6 anos. Instruções para a execução do protocolo M8. A descrição de um evento tipo S, epidemias, desastres naturais ou massacres. Quando o protocolo M8 não é seguido, o evento tipo S ocorre dentro de 3 a 11 dias. SCP-089 é colocada na cavidade da estátua por SCP-89-B, mãe biológica, onde a criança é queimada e destruída após algumas horas. SCP-90. O cubo de Apocorubik. Classe do objeto: Keter. SCP-90 é um objeto cerâmico cúbico de 20 cm de lado, indestrutível, com 100 segmentos em cada aresta, totalizando 10.000 quadrados divididos por linhas finas. Cada segmento possui um design gravado que brilha em branco. O alinhamento desses segmentos muda a cada 2,8 segundos. Existem 22 alinhamentos corretos registrados, com diferentes configurações de segmentos alinhados. O objeto foi recuperado de uma catedral após a morte de 6 monges e um padre. Acredita-se que a conclusão completa de SCP-90 possa causar um desastre de grandes proporções, por isso a Fundação impede esse alinhamento a qualquer custo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Mais um vídeo para a playlist de SCP, caso queiram maratonar, e eu vou ficando por aqui.